Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulos 9, 10 e 11. A gente já entendeu até aqui que o Evangelho de João é o Evangelho não sinótico, né? Ele tem uma outra abordagem, né? A abordagem é mostrar o Jesus divino, né? A humanidade, a divindade de Jesus, né? Diferente dos outros evangelhos, né? Meu irmão, minha irmã, vamos começar com o capítulo 9. Jesus vai curar um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos se perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto todo mundo soa a luz do mundo. Tendo isso dito, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: lava-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé quer dizer que significa enviado, né? Ele foi, lavou e voltou vendo. E aí, meu irmão, precisa entender essa pergunta capciosa: quem pecou? E os rabinos, tanto não diferente de hoje, nada diferente. Os rabinos, eles desenvolveram a ideia de que não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. É lógico que uma das consequências da queda do homem é a morte, né? E não há sofrimento sem iniquidade. O próprio pecado é uma iniquidade, o próprio pecado é uma desobediência. E é interessante a gente observar que a condição humana é pecadora, por isso que ela morre, mesmo sendo salvo, sendo justificado, né? E aí, até mesmo tinha a capacidade de pensar que uma criança podia pecar no ventre. Olha só, pecar no ventre materno, que sua alma podia ter pecado em estado pré-existente. Então, é uma misturada danada, quase que um sincretismo isso aqui, como acontece no dia de hoje. A questão do sincretismo religioso, uma tendência de se misturar um monte de crenças e doutrinas. Mas essa questão aqui não é bíblica. Não existe uma doutrina bíblica a esse respeito. Quem peca é condenado. Quem não peca está salvo. Quem peca é condenado. Tem mazelas, tem doenças. E quem não peca tem só prosperidade. Não existe isso, né? E sustentava também que os castigos terríveis sobrevinham a certas pessoas por causa do pecado. Olha só que coisa interessante isso. Por causa do pecado dos pais. E está escrito: aquela alma que pecar, aquela morrerá. Meu irmão, vou ousar dizer. E como Jesus demonstra no versículo seguinte, Jesus contradisse essas doenças. E, meu irmão, vou ousar dizer: não existe maldição hereditária. Não tem base bíblica e não tem uma doutrina bíblica estabelecida. Se existisse uma maldição hereditária, o que adiantava Jesus ir para a cruz? Se ele levou sobre si nossas dores, pelas suas feridas foram curados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que adiantaria? Então é preciso refletir sobre isso, né? E é interessante que Siloé, onde foi lavado aqui, o cego foi lavado, né? É um nome da antiguidade, né? Quer dizer, enviado, e era um tanque entalhado de rocha maciça mesmo, na extremidade sul da cordilheira principal em Jerusalém, em que Jerusalém estava construída. Fazia parte do importante sistema de água que o rei Ezequias desenvolveu. É um avanço, sem dúvida, né? E aí os fariseus vão procurar fazer o quê? Em vez de glorificar a Deus, eles vão investigar a cura. Não se trata aqui de ser apologeta. Não se trata aqui, mas eles estão procurando um erro em Cristo. É como muita gente vai ler a Bíblia procurando não entender as palavras, mas procurar achar erro. Não vai achar. Não vai achar. Por mais estranho que possa parecer algum relato ou outro, diferente do outro, mas falam da mesma coisa. Tá? E aí os fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Meu irmão, minha irmã, não importa se é sábado, se é domingo, todos os dias têm que ser guardados e todos os dias nós devemos transbordar o Evangelho. Todos os dias.
Porque a gente deve mostrar ao mundo o evangelho que nós nos transformamos. E o evangelho que nos transformou. E aí Jesus vai falar sobre o rebanho, né, e ele como pastor. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e elas levam para fora. Isso aqui, meu irmão, chama pelo nome. Então, Jesus nos dá uma identidade. Ele nos conhece pela nossa identidade. Assim como foi na multiplicação dos pães lá, ele enxergou a fome de cada um no meio daquela multidão, no meio daqueles 5.000 homens, depois no meio dos 4.000 homens. Meu irmão. Depois de conduzir todas para fora, vai adiante delas e as segue, porque conhece sua voz. Aí Jesus afirmou: digo-lhes a verdade, outra vez aqui, eu sou é uma classificação, né? Eu serei o que serei, né? É uma identificação de Cristo, eu serei o que serei. Não é eu serei o que serei, a tradução mais correta, né? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Jesus é o caminho. Eu sou, outra vez, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como Jesus deu a vida pelas ovelhas e morreu na cruz por nós, né? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Interessante aqui, que aqui não são daquele aprisco. Onde Jesus estava fazendo seu ministério? Na região da Judéia, e era pessoas fora do judaísmo, eram outras pessoas como gentios, eram chamados gentios. Toda pessoa que não era judeu é chamada gentio. Então, o evangelho tinha que ser espalhado. Como aquela massa em que a mulher colocou fermento que foi levedada e espalhou. E aí, meu irmão, nesse capítulo ele vai falar que estava se celebrando a festa da dedicação, a Hanukkah, comemoração da dedicação do templo por Judas Macabeu em dezembro de 165, depois da profanação por Antíoco Epifânio, aquela luta de Judas Macabeus. Embora o livro de Judas Macabeu não seja um livro do cânone, ele é considerado um livro histórico. Não é porque ele não é do cânone que não é verdadeiro, tá? Ele quer dizer, os livros que estão aqui foram divinamente inspirados e foram escritos por pessoas iluminadas pelo Espírito Santo. O livro do cano, o livro de Macabeus não é considerado divinamente inspirado ou iluminado, mas é um livro histórico. Assim como é o livro de Flávio José. É um livro histórico, conta história, né? E aí os judeus se reuniram, né, lá no templo, os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Né, meu irmão? Essa luta de Judas Macabeu foi o último grande livramento que os judeus haviam experimentado, né? E no capítulo 11 vai tratar da morte de Lázaro, né? Havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor, né? E enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro, aquele evento lá em que Maria e Marta e Lázaro receberam Jesus, né? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E ficou mais 2 dias lá onde estava. Depois de seus discípulos: vamos voltar à Judéia. Disseram: mestre, há pouco os judeus tentavam pelejar-te, assim mesmo voltar para lá? Jesus: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois não há luz na noite. Meu irmão, minha irmã, aqui está falando dele mesmo, Jesus está falando dele mesmo e da ausência dele, que são as trevas, né? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá acordá-lo. E os discípulos entenderam nada, pensaram que ele estava dormindo, né? E aí chegou lá, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia estava a 3 quilômetros de Israel, né?
3 quilômetros de Jerusalém, né? E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Você vê que eram pessoas queridas, muitos tinham ido confortar, né? Quando Marta viu que Jesus tinha chegado, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo que pedis. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, sem entender nada disso, eu sei, vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí disse Jesus: eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Se ele não tivesse ressurreto, não haveria ressurreição para a gente em Cristo Jesus, na eternidade, né? Estaríamos mortos eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, quem crê em Cristo não morre eternamente, vive eternamente. Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio e tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aí foi ver, viu Maria, os judeus, né? Jesus viu Maria e os judeus todos chorando. E Jesus se perturbou no espírito, né? Agitou-se e se perturbou no espírito. Onde o colocaram? Vem e vê, respondeu Jesus. E Jesus chorou. Jesus chorou, meu irmão. Demonstrando mais uma vez a humanidade dele, apesar dele saber de tudo, ser onipresente, onisciente, onipotente, saber de tudo, ele chorou. Meu irmão. Jesus veio, encarnou como homem, viveu como homem, foi assunto ao céu como homem, ele foi ressurreto como homem, ele nunca deixou de ser homem. E aqui na terra esses esvaziou da sua glória, como diz na carta aos Filipenses, né? E aí, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta que tinha uma pedra colocada e entrada. Tirem a pedra. Aí disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias. Meu irmão, minha irmã, aqui, há 4 dias aqui, as proteínas já tinham sido começado a decompor o corpo, as enzimas decompor o corpo, as membranas celulares se rompendo, né? Por que 4 dias? Porque até o terceiro dia tinha-se o costume de esperar para ver se haveria uma ressurreição, para ver se haveria algum engano, uma catalepsia, alguma coisa desse tipo, tá? Mas não, ele estava em 4 dias, então ele comprovou, ele foi para fazer um milagre, para dizer que ele estava morto realmente. Se fosse o terceiro dia, o judeu podia dizer: não, ele não tinha morrido, então que ele acordou aqui no terceiro dia, mas eu estava morto há 4 dias. Jesus, não lhes falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e pés envolvidos em parte de mim e o rosto envolto no pano. Jesus, tire a faixa e deixe-no ir. E aí, meu irmão, diante disso, os fariseus, vendo que todo mundo creu em Jesus, o que ele fez, reuniram o Sinédrio. Sinédrio quer dizer assembleia. Sinédrio quer dizer assembleia, tá? O que estamos fazendo? Perguntaram a ele. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele e os romanos virão e tirarão o nosso lugar como nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, naquele ano, era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: não sabeis, nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo que pereça uma nação? E aí está falando aqui, já vai condenar Jesus, ele vai acusar Jesus, condenar Jesus e a troca. E vai haver a troca com Barrabás. A religiosidade, entre outras coisas, matou Jesus. Por essa razão, Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Ao invés disso, ele tirou para uma região próxima ao deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao aproximar-se da parte judaica, muitos foram para aquela região de Jerusalém de participarem das purificações cerimoniais da Páscoa. A gente tem que lembrar que Jesus teve 3 anos de ministério, né? O ministério de Jesus iniciou quando João Batista, batismo, que é batismo, né, do grego batisto, quer dizer mergulho, né? Mergulhado nas águas, iniciou o batismo e iniciou o ministério dele com o batismo. Tem 3 anos de ministério de Jesus. E provavelmente Jesus viu de 3 a 4 Páscoas. Meu irmão. Então a gente
reflete nessas palavras aqui, e que Jesus está, esse ensino aqui está mostrando que Jesus, o Senhor das vidas, Jesus ressuscitou e Jesus nos salvou. Toda teologia é bíblica. Se não tiver base bíblica, não é teologia, meu irmão. Teologia é feita não de frases feitas, mas teologia é feita dos ensinamentos da Bíblia. A teologia traz à luz as mensagens que estão contidas no texto, para o nosso contexto, para a aplicação de qualquer contexto sem pretexto. É o contrário do que diz, né? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando, e que nós busquemos, meu irmão e minha irmã, as palavras. Não espere ninguém falar profecia que não vai falar. Profecias estão todas escritas aqui. Então, o ato profético de abrir a palavra e ler a palavra estão todos aqui. Entenda a mensagem bíblica. Deus nos abençoe. Amém.